Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 11 é dito: E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Esse versículo apresenta um problema. A pessoa citada aqui é claramente salva, posto que é chamado de irmão. É verdade que se trata de um irmão fraco, contudo, é um irmão, uma pessoa que pertence ao Senhor. Aqui, no entanto, diz que ele pode perecer. A salvação, a palavra perecer, aqui no grego é apolume, inclui dois significados. Pode ser traduzida para perecer ou para destruir. Entretanto, essa palavra é a mesma palavra perecer usada em João capítulo 3, versículo 16, onde diz que todo o que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Se podemos usar a palavra destruir em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 11, então poderíamos traduzir João capítulo 3, versículo 16 para destruir também. Eis aqui, portanto, um problema. Ao lermos a Bíblia, não a podemos ler de maneira superficial, devemos estudar o contexto em detalhes. Somente após lermos cuidadosamente o contexto, podemos conhecer o que o versículo diz. Não se consegue ouvir claramente o que outros estão dizendo, encostando o ouvido na janela. Uma das maiores tolices do mundo é ouvir os outros por trás das portas, através dos buracos, das fechaduras, pois pode-se não ouvir o que foi dito antes ou depois. Se você tirasse uma sentença fora do contexto da Bíblia, certamente não seria capaz de entendê-la com clareza. A fim de compreendê-la claramente, deve-se ler o contexto. O assunto de 1 Coríntios capítulo 8 é a proibição aos cristãos de comer comida oferecida a ídolos no templo do ídolo. Os cristãos coríntios supunham que não havia nenhum problema se os cristãos comessem comida oferecida a ídolos no templo do ídolo. Sua explicação era que havia somente um Deus nos céus e na terra. Os ídolos nada são. Se alguém oferece comida aos ídolos, e os ídolos são reais, então as ofertas são reais. Se os ídolos não são reais, então as ofertas não são ofertas de forma alguma, mas somente comida. Se não são ofertas, que mal há em comê-las? Se os ídolos não são reais, então os templos são apenas não templos e nada significaria comer das ofertas nos templos dos ídolos. Eles, portanto, pensavam que as ofertas podiam ser comidas. Isso era o que os coríntios diziam. Paulo, no entanto, disse que as ofertas não deveriam ser comidas. Sua explicação não era que os ídolos eram reais ou que os templos o fossem. No início do capítulo 8, Paulo disse: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. A palavra todos refere-se aos cristãos coríntios, porque todos têm conhecimento, todos podem comer. Entretanto, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O propósito do amor é edificar a outros, enquanto o conhecimento ensoberbece. É verdade que o Pai é Deus e que Jesus é o Senhor e que os ídolos nada são. Havia, entretanto, muitos irmãos fracos na igreja em Corinto. Eles não tinham o conhecimento, a mente deles não era tão perspicaz como a dos demais. Mesmo que você tentasse explicar-lhes, esses irmãos fracos não entenderiam. Eles ainda pensavam que era contra o mandamento do Senhor fazer algo assim. Alguém precisava lembrar aos senhores do saber quem eram esses fracos e quais os seus antecedentes. Hoje você pode achar que os ídolos nada são, mas aqueles que anteriormente haviam ofertado aos ídolos achavam que estavam oferecendo a Deus, por pensar que os ídolos eram deuses. Quando você come, não sente nada, mas se eles comem é como se estivesse revendo seus pecados passados. Eles não são como você. Você tem o conhecimento, portanto pode comer e ir embora. Mas eles se sentiriam como fazendo o mesmo que tinham feito antes e pecando como antes.
Na mente deles ainda consideravam isso como pecado. Portanto, por causa dos cristãos e por amor a eles, embora você possa ter conhecimento, é preferível não comer. Você tem o conhecimento, mas eles não. Diante de Deus, eles sentem-se condenados em sua consciência. Sentem que cometeram um grande pecado e que estão caindo novamente. Portanto, por causa deles, nós não comemos. Esse é o significado geral desta passagem. Os versículos 4 a 7 dizem: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Por favor, note a palavra familiaridade aqui. Esse era o antigo hábito deles. O versículo 2 diz: e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Esta passagem ensina as pessoas a se absterem de comida sacrificada a ídolos por causa do amor pelos irmãos. Você não pode agir livremente e colocar seu irmão em dificuldades simplesmente porque você tem conhecimento. Do versículo 7 até o fim do capítulo, o problema era da consciência. Não se tratava de um problema do espírito. Paulo aqui não estava falando acerca da salvação eterna ou da perdição eterna. Paulo nos estava dizendo o que fazer em relação a um irmão com uma consciência fraca. Se um homem faz algo que sabe que pode fazer, sua consciência não o condenará. Se, contudo, faz algo que sabe que não deve fazer, sua consciência irá condená-lo e reprová-lo continuamente. Por exemplo, sabemos que não precisamos guardar o domingo nem o sábado. Não há problemas em fazer compras e trabalhar no domingo. Nossa consciência nunca nos condenará. Isto é uma graça do Novo Testamento. O Senhor não colocou sobre nós o fardo do sábado. Alguns, no entanto, não têm esse conhecimento. Quando fazem compras no domingo, pensam ter cometido um grande pecado. Após terem feito isto, sua consciência não ficará em paz. Às vezes, a questão do pecado é simplesmente uma questão de consciência. A consciência do homem determina para ele quais são seus pecados. Paulo estava se referindo a um irmão fraco. Outrora, esse irmão adorava ídolos. Agora vê outros comendo e deseja juntar-se a eles. Para você não há problema em comer, porque tem discernimento e sabe que os ídolos nada significam. Portanto, pode comer livremente. Ele come, não porque tenha discernimento, mas porque vê você comendo. O tempo todo em que ele está comendo, ele não tem paz. Você come com alegria, ele come com temor. Após esta refeição, ele não consegue mais orar. A consciência dele lhe diz que pecou e abandonou a Deus, para adorar ídolos, exatamente como costumava fazer. A consciência dele começa a perecer diante de Deus. Ele sente-se culpado perante Deus e acha que está acabado, que voltou aos seus antigos pecados. Além de João capítulo 3, versículo 16, a palavra original para perecer também aparece em Lucas capítulo 13, versículos 15 e versículo 21. Contudo, nessas três passagens, esta palavra foi utilizada de forma muito diferente. No capítulo 13, Pilatos havia matado diversas pessoas e misturado o sangue delas com os sacrifícios que elas mesmas realizavam. O Senhor Jesus disse às pessoas
que não considerasse esses galileus mais pecaminosos do que elas mesmas, a menos que se arrependessem, todos eles igualmente pereceriam. Perecer aqui refere-se ao corpo ser morto e nada tem a ver com a alma do homem. O Senhor disse que houve 18 mortos quando a torre de Siloé desabou. A não ser que se arrependessem, eles pereceriam da mesma forma. Isto se refere à morte do corpo exterior. Na parábola do filho pródigo, do capítulo 15, o pródigo disse: "Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome?" Aqui morrer não se refere à alma perecer, portanto tal palavra não se refere apenas à morte eterna, mas também à morte do corpo e à inanição. Pode-se considerar que alguém perece quando é morto, e pode-se também considerar que alguém perece quando está morrendo de fome. No capítulo 21 do Evangelho de Lucas, o Senhor diz que o cabelo de nossa cabeça, de modo algum, perecerá. Literalmente está assim. Até nosso cabelo pode perecer. Ora, não há possibilidade de que isto significa a morte eterna. A partir dessas 3 passagens, pode-se imediatamente ter uma ideia do que Paulo quis dizer aqui. Ele referia-se a algo que pudesse fazer perecer a consciência de um irmão fraco. Na reunião, este poderia não ser mais capaz de orar, poderia pensar que estava acabado, que havia adorado a ídolos novamente e que havia comido a comida oferecida a ídolos no templo pagão. Ele poderia achar que havia abandonado o Deus vivo e a consciência dele seria destruída por sua causa. Se lermos cuidadosamente esta porção da Escritura, 1 Coríntios capítulo 8, do versículo 7 em diante, veremos porque Paulo disse aquilo. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda come dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Por favor, note que isto se refere àqueles cuja consciência, sendo fraca, é contaminada. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Este é, categoricamente, nosso padrão. Se comermos, não existe mérito. Se não comermos, não há perda. Mas os que não têm o conhecimento têm um problema quanto a isto. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. A fraqueza aqui não se refere à fraqueza moral ou à doutrinária. Pelo contrário, refere-se à fraqueza na consciência. Se ela significasse a fraqueza na condição moral ou doutrinária de alguém, o versículo perderia seu significado. Ela refere-se sim à fraqueza na consciência. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Os que têm a consciência fraca pensam que, uma vez que os outros podem comer, eles também podem. Contudo, se este vem a comer, a sua consciência ficará contaminada. É o que diz. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Portanto, perecer aqui não se refere à perdição eterna de um irmão salvo. Perecer aqui refere-se ao tropeço espiritual de um irmão devido à fraqueza. Se o que 1 Coríntios 8 diz é que o conhecimento de um irmão pode levar outro a perecer eternamente, então posso dizer que para ser salvo ou para perecer, uma pessoa depende do conhecimento de outra. Se esse fosse o caso, eu poderia mandar cada um de vocês para o inferno por meio do meu conhecimento. Se esse fosse o caso, o perecimento de um homem não seria determinado por ele mesmo, mas pelos outros. Sabemos que não pode haver coisa semelhante.
A Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus terá vida eterna, tem vida eterna. Se um homem perecerá diante de Deus ou não, depende de ele crer no Senhor Jesus. Como poderiam os outros levar-me para o inferno? Isso é absolutamente antibíblico. Com relação ao uso da palavra perecer, podemos dizer que aqui ela não se refere à questão da vida e morte eterna. Pelo contrário, refere-se ao dano da consciência e a fazer uma pessoa tropeçar. Podemos prosseguir um pouco mais. O versículo 12 diz: "E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais." Pecar contra os irmãos aqui refere-se a levar um irmão fraco a perecer por meio do conhecimento do versículo 11. Pecar no versículo 12 refere-se ao perecer no versículo 11. O versículo 12 diz que quando você faz seu irmão perecer por causa do seu saber, você está golpeando a consciência fraca dele. Portanto, o perecer mencionado no versículo anterior refere-se ao golpear a consciência. Isto não se refere à vida eterna ou à morte eterna e perdição eternas. O versículo 13 prossegue dizendo-nos o que é golpear a consciência. Por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Se você puser esses 3 versículos juntos, verá o que significa perecer aqui. Perecer é golpear a consciência fraca do irmão. E golpear a consciência fraca do irmão é levar meu irmão a tropeçar. Portanto, os versículos 11, 12 e 13 são 3 elos unidos. Eles mostram-nos o que é perecer. O que é tratado aqui não é absolutamente o perecer em relação à salvação. Se você insistir em explicar desta forma, dizendo que uma pessoa salva perecerá, achará difícil sustentar este argumento. Você enfrentará dificuldades explicando-o desta forma, estes versículos. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.